Então, muito boa noite a todos e todas que estão aqui presentes na nossa sala virtual, aqui em mais um encontro do Geleia. Pessoal que vai depois refletir junto conosco, né, e com as nossas considerações em casa, através do YouTube, através da nossa pasta no Drive, onde a gente, né, arquiva os nossos episódios do Geleia. Então, nesse 8 de junho de 2026, né, mais um mês aí onde trazemos questões importantes para serem pensadas sobre inteligência artificial e educação, mas não apenas, né? Todos os desafios e aí que a IA tem trazido para nós no nosso cotidiano são pauta aqui no Geleia e tem assunto aí com os mais diversos estudiosos, curiosos, especialistas, educadores e outros profissionais de tantas outras áreas que ajudam no progresso científico, na divulgação científica e nos estudos sobre IA que nós fazemos a partir do Geleia. Então, você que está nos vendo e nos ouvindo, seja muito bem-vindo. Espero que as reflexões que nós possamos ter hoje possam te ajudar aí a compreender um pouco melhor esse processo da IA, principalmente quando falamos de um problema tão complexo que é o processo eleitoral, né? Ainda mais para cargos majoritários, né, como presidência da República, aonde a gente tenha uma espécie de contaminação de outros processos, como a polarização, a ideologização, entre outros, né? O nosso tema de hoje verdades e mentiras, né, e concepções sobre a realidade, ou seja, como que a gente percebe a realidade, né, como que a gente entra em processos de validação de argumentos, talvez por influências externas, talvez por influências internas, como que a gente constrói, né, essas percepções sobre a realidade e qual que é o papel da deepfake nessa construção, né? E aí, a deepfake, para quem não sabe, para quem está chegando agora, são manipulações, uma técnica, né, de manipulação através de inteligência artificial generativa que altera, né, dados de voz, de imagem, né, vídeos, enfim, em múltiplos formatos para simular uma pessoa ou então gerar uma pessoa que não existe e colocá-la em situações que também não existem, né, situações fraudulentas, né. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso a partir do texto da professora doutora Dora Kaufmann, né, que foi publicado no jornal Globo no início da semana passada e que tem repercutido aí, trazendo as questões que são pertinentes e que também eu já citei aqui no título da nossa provocação de hoje. Como a ideia é ser uma aula pública, né, recepcionar vocês e discutir um pouco as questões desse texto, a ideia é que eu convide vocês, né, que vocês, a partir aí da leitura que fizeram, né, se fizeram a leitura desse texto, possam trazer considerações, né, principalmente, inicialmente, nesse primeiro momento, com base no texto, para a gente provocar aí uma conversa inicial, né? E aí, a partir disso, vou tentando aí, né, catalisar as principais informações ou reunir as principais questões que vocês trouxerem para que a gente possa dar um encaminhamento, alguns entendimentos para essa aula de hoje. Então, Tiago, Adriano, Renata, Nicole, pessoal que está aqui, que fizeram a leitura do texto, tem alguma questão do texto que vocês acham interessante, que vocês gostariam de comentar, algo que incomodou vocês, algo que vocês acham que vai ter algum tipo de implicação mais séria para as eleições agora de 2026. Esse primeiro momento aí é uma roda de conversa. Vamos abrir o microfone para vocês, podem ficar à vontade. Alguém?
Não precisa ter vergonha. Bom, eu também preparei alguns tópicos, tá? Para que a gente possa se aprofundar no texto, né? Os tópicos, eles também estão com base no texto. E a ideia é que a partir desses tópicos a gente possa entender aspectos da nossa realidade, né? Do nosso dia a dia. Então, por isso que eu peguei também esse exemplo aí que foi bastante debatido nas últimas semanas, da Dona Maria, né? Que é essa personagem de IA, que inclusive a Dora traz também lá no texto dela, e que não é a única personagem que está interagindo com a sociedade nas redes sociais nesse pleito eleitoral, tá? Então, tem outros personagens, né? Já foram mapeados 18 personagens que não existem, né? Que foram criados inteiramente por inteligência artificial para poder comentar política esse ano, né? Então, essas informações elas foram levantadas pelo Observatório e IA nas eleições, né? Que é um observatório independente que tem mapeado esses perfis sintéticos nas redes, né? Na nossa TikTok, Instagram, entre outros. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí vou apresentar aqui algumas considerações que eu organizei para a gente iniciar o nosso debate, tá? Mas a ideia é principalmente ouvir vocês, o que vocês pensam sobre esses temas e quais que são, né, os desafios que vocês acreditam que a gente vai ter aí. Vocês estão vendo minha tela? Tô sim. Perfeito. Normal aqui, filho. Deixa eu só conferir aqui se a Helene ela está como administradora, porque se entrar mais alguém na sala aí ela consegue aceitar para a gente. Ah, beleza. Já está como organizadora. Bom, então a ideia inicial é conversar, né, com base no texto, com base nas impressões de vocês sobre esse pleito eleitoral de 2026, né? Eu sei que em 2024 a gente já tinha IA, né? A gente já tinha algumas manifestações, principalmente relacionadas à desinformação, que é um outro problema, né? Que é diferente das deepfakes, né? Mas tem ali o cerne também na mentira, né? Ou pelo menos na falsificação, né? Na falseabilidade da verdade. E essa relativização ela ganha novos contornos com as técnicas de deepfake. Inclusive, a Dora Kaufman, ela utiliza um novo, uma nova definição, né? Que é synth-fakes, né? Que seriam synth de sintéticos, né? E fakes. Então, mas a gente, para entender, vamos ficar só na ideia de deepfake mesmo, que é essa manipulação digital de rosto, voz, imagem, essa manipulação digital para criar contextos que jamais existiram, né? Então, lá no texto da Dora, ela traz a primeira problemática que é em relação à desinformação. E aí a gente precisa se aprofundar um pouco nesse processo para tentar entender o que que é a desinformação, né?
Na filosofia, quando a gente estuda essa construção do conhecimento, a gente faz uma distinção entre aquilo que é um conhecimento, aquilo que é uma informação e aquilo que é um fato, né? O fato é algo concreto, é algo que está dado, né? Algo que você tem elementos outros para perceber na realidade. Uma informação, ela já tem um outro sistema, né? A informação, ela tem um outro conjunto de características diferente daquilo que é o fato. Então, uma informação, ela pode ou não ser um fato, né? Ela pode ser uma informação inverídica, ela pode ser uma informação imprecisa, e ela pode ser uma desinformação, que é o centro aí do nosso problema, né? Que é quando a informação ela é fraudulenta, né? E ela tem o intuito de negar a realidade, negar o fato, por exemplo. Então, a desinformação ela vai mais nesse sentido de ser uma informação que atua contra a realidade pré-estabelecida, né? Ou pelo menos as evidências de realidade que nós tenhamos reunidos anteriormente, né? E o conhecimento não, o conhecimento ele pode partir de uma informação, mas ele é algo mais estruturado, né? Ele é mais fundamentado, ele tem uma correspondência geralmente com a realidade, né? O conhecimento ele é algo muito mais elaborado do que uma informação apenas, tá? E aí, no caso da informação e da desinformação, que é aquilo que nos interessa, isso é muito problemático, porque quando a gente fala de sociedade, né, quando a gente está falando do, de todas as pessoas, né, que compõem a sociedade, a gente está falando de pessoas que têm graus maiores ou menores de instrução e por isso vão ter condições ou não de perceber quando uma informação ou uma desinformação está acontecendo, né? Então é nesse contexto que a Dora Kaufmann traz a problemática desse contexto de desinformação e como que a IA intensifica esses problemas, né? Então ela vai falar que a desinformação ela pode ser passada pelo próprio candidato através das suas redes sociais. Ela pode dizer que a desinformação é uma informação descontextualizada, né? Então ela pode indicar uma correspondência com a realidade, mas ela não representa a realidade porque não está ali contendo todos os elementos para que seja uma informação validada. Então, a desinformação ela surge como um mecanismo quase que natural dentro da sociedade, né? E aí ele é intensificado pelas redes sociais e pelas técnicas de deepfake, né? E outras técnicas de IA. Aqui eu separei, né? Uma métrica, né? Na verdade não fui eu, né? Foi o notebook LM, né? Então os slides são feitos a partir do notebook LM, a partir de um prompt que eu direcionei e com base também nos textos que eu fiz a leitura para a gente discutir hoje, né? Inclusive esse texto da Dora. E aí a gente tem, então, uma diferenciação entre aquilo que é sintético, né? Os dados sintéticos, os dados que são criados, gerados artificialmente, e os dados que são verdadeiros, né? Ou pelo menos reais, né? O Floridi, que é o filósofo que eu tenho estudado bastante, né? O Luciano Floridi, ele vai dizer que os dados são divididos entre dados históricos, né? Que são dados reais, né? Dados sintéticos, que são criados pelas IAs, totalmente gerados pelas IAs, e os dados híbridos, onde você pega elementos da realidade, né? Dados históricos, por exemplo, e modifica eles, criando novos dados que são híbridos, né? Que não são nem totalmente falsos e nem totalmente verdadeiros, né? Então, a gente acaba entrando numa zona cinzenta, né? Para poder classificar o que são dados sintéticos e o que não são dados sintéticos gerados por IA.
E aí o TSE tem uma preocupação muito explícita em relação a essa dificuldade em estabelecer aquilo que é real ou histórico e aquilo que é sintético ou produzido artificialmente por IA. Então a gente tem aqui o que o TSE aceita? O TSE aceita que você jogue uma imagem lá e fala, olha, essa imagem está muito escura, dá uma ajustada no brilho, na saturação dela. Isso não entra como uma manipulação de IA numa imagem para o TSE, tá? Então o candidato ele pode falar, olha, essa imagem ficou muito escura, né? Me desfavoreceu aqui o momento que eu estou contextualizando. Então eu quero que a IA manipule a imagem apenas para torná-la mais nítida. Até aí o TSE não vê problema. O problema para o TSE está na deepfake, tá? Então, o TSE proíbe, com todas as palavras, tá? Com todas as letras, né? Proíbe o uso de deepfake em campanha. Isso é muito importante, pessoal, porque eu, você, nós, a sociedade em geral, é que somos os eleitores e vamos estar aí de olho em como vai acontecer essa campanha, esse pleito eleitoral de 2026. Então, talvez o seu colega não saiba que o TSE proíbe o uso de deepfake e vai acabar compartilhando o deepfake de um candidato, seja favorecendo ou desfavorecendo, né, as suas propostas, e agora você sabe, né? Então, você, ao ver esse tipo de fenômeno acontecendo nas eleições, tem condições agora de agir de acordo com aquilo que o TSE espera de nós enquanto eleitores, né? Que é fazer a denúncia e é apontar para as plataformas que está tendo ali, por exemplo, deepfake, ou está tendo uma manipulação muito explícita, né? Da, da forma original daquela imagem, o que também é um problema para o TSE, tá? Então, a primeira questão que faz a gente pensar, né, sobre aquilo que é a realidade é que hoje nós temos condições, né, nós temos artefatos de inteligência artificial que podem gerar absolutamente qualquer situação simulada, tá? Então a gente tem IAs que são multimodais, por exemplo, que eu não preciso nem digitar o prompt. Eu posso pegar a imagem A e a imagem B e mesclar essas duas imagens, né, e gerar uma nova imagem que nunca existiu, né, um contexto que nunca existiu, com muito mais facilidade, né, do que eu teria até criar o prompt manualmente e tudo mais para fazer gerar essa imagem através de um Gemini, por exemplo, né? Então a gente tem essas IAs multimodais que elas trabalham com vários elementos, vários formatos de mídia, né? Voz, áudio, imagem, vídeo, né? Então, texto, é, objetos tridimensionais, linguagem de programação. Então, os formatos são variados e a partir disso ela consegue gerar novos dados sintéticos. E é aí que mora o problema, né? Porque a partir dessa nova realidade simulada, a grande massa da população começa a perder a sua correspondência com a realidade, né? E aí acaba sendo levado a acreditar em fake news, acreditar em deepfake, acreditar em desinformação e todos os outros problemas sociais, né, que a gente já pontuou por aí. Aqui são algumas informações importantes, né? Então, esse observatório das IAs, ele mapeou já 18 influenciadores, tá? Que são personagens, né, gerados artificialmente, são pessoas que não existem, né? Na verdade, as pessoas existem, né? Estão por trás desses avatares, né, criados com inteligência artificial, estão lucrando, né, com isso. O que é o pior de tudo, né? Para quem estuda um pouquinho aí sobre plataformas e redes sociais, sabe como esse tipo de engajamento faz com que essas pessoas
monetizem esses canais e ganhem dinheiro através da desinformação, através da mentira, né? Então, esse é um outro problema social muito grave que a gente vai ter que enfrentar nos próximos capítulos aí dessa história da IA. E aí, nesse mapeamento, né, que o Observatório da IA nas eleições fez, eles localizaram que 78% dos casos que eles conseguiram contabilizar continham alegações enganosas, né? Que é essa linha tênue entre você pegar uma informação e distorcê-la para criar um factoide, né? Ou você postar uma desinformação deliberada que vai fazer com que uma pessoa que não tenha tido acesso a esse conhecimento prévio vai acabar acreditando, né? E 61%, né, operam na clandestinidade, ou seja, não avisam que o conteúdo naquela plataforma foi gerado por inteligência artificial. E no caso do TSE, no caso das campanhas políticas, essa é uma obrigatoriedade das campanhas, tá? Então, quando, a partir de agosto, estiver acontecendo as eleições e você vê o candidato A ou B postando conteúdo gerado ou manipulado por inteligência artificial e isso não estiver declarado, tá? Então, esse candidato ele está em desacordo com as normas do TSE e pode ser multado ou, dependendo do caso, até, se for uma deepfake ou se for, por exemplo, uma desinformação, pode ter até a sua candidatura cassada pelo TSE, tá? Então, lá eles são bem rigorosos quanto a isso, e essa é uma questão que, se nós não denunciarmos as plataformas, o TSE sozinho não vai ter condições de verificar essa quantidade, essa imensidade de casos que vai ter de desinformação e de conteúdo manipulado por IA, tá? Então, a gente tem um papel social muito importante nesse pleito eleitoral, né? Outra questão que eu gostaria de trazer, né? Então, lá a resolução 23.610 de 2019, ela foi atualizada, tá? Então, em 2026 tem uma atualização, porque o TSE ele pode legislar, ou seja, ele pode criar as regras do pleito eleitoral, tá? Então, o TSE ele tem essa prerrogativa de criar as regras do jogo, né? E aí, então, essa resolução 23.610, ela já está atualizada para compreender, né, a relação da IA com a política e com o pleito eleitoral de 2026, e é com base nela que eu trago as informações a seguir, né, para que a gente possa, mais ou menos, saber como atuar enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos do tema, sobre esses desafios que vão ter aí nesse pleito eleitoral. Antes eu queria ouvir vocês. Tem alguém aí? Como que tá? Tudo certo? Tô indo muito rápido? Acompanhando, Felipe. Beleza. Aceitar o Felipe aqui, que não tinha aceitado ainda. Tranquilo, então, vamos voltar lá. Bom, então, lá o TSE traz algumas considerações sobre aquilo que é vedado e aquilo que é permitido, né? Eu preparei esse slide aqui, mas pretendo não ficar muito preso a ele, né? A ideia é trazer as considerações mais práticas, assim, certo? Então, o que é permitido? O candidato ele pode usar IA, tá? Mas toda vez que esse objeto de inteligência artificial, né, esse material produzido, seja um folder, seja uma campanha publicitária, seja o jingle, né, a musiquinha do candidato, sempre que ela for para as redes, precisa existir o rótulo do uso de IA. Tá? Então, o rótulo do uso de IA, ele é
obrigatório para as peças publicitárias, tá? Então, se você viu na rede social o candidato A ou B postando conteúdo gerado por IA não declarado, tá? E aí, qual que é essa declaração, né? O TSE não definiu o que que é declarar, tá? Então, quando é uma música, por exemplo, aí sim, aí o TSE diz que tem que ter um sinal sonoro no início da música, tá? Que provavelmente os candidatos vão fazer aquela leitura, né, daquelas resoluções em 4x para daí tocar o jingle, né, na velocidade normal. Provavelmente vai ser isso que os candidatos vão fazer, né? Para não poluir também muito o próprio jingle, né, a própria música. Em relação a vídeos, precisa então estar na plataforma disponível uma caixa de diálogo lá onde quem está postando marque, né, que é um conteúdo gerado por IA, e preferencialmente na legenda deve conter a descrição, né, de que aquele foi um conteúdo gerado por IA, e no caso de um vídeo também deve conter uma marca d'água, tá? Então, em caso de imagem e de vídeos, deve conter a marca d'água, que é aquilo que vai demonstrar para as pessoas que estão vendo aquele material que aquilo foi gerado por inteligência artificial, tá? Então, não existe essa de, mas eu preciso. Não, o TSE é bem claro. É obrigatório a rotulação de qualquer conteúdo de campanha, peça de campanha que tenha sido gerado por inteligência artificial. Seja para, é, seja em conteúdos positivos, né, sobre um determinado candidato, ou conteúdos negativos, tá? Então, por exemplo, quero criar, né, sou um candidato e quero criar uma peça publicitária que represente um escândalo que o meu opositor está envolvido, né? Sei lá, tipo, produzir filme com dinheiros escusos, né? E aí, para que eu possa inserir essa peça publicitária com IA, mesmo sendo em desfavor do candidato, eu preciso dizer lá que aquele conteúdo foi gerado ou manipulado por IA, tá? Nas redes sociais. E aí, algumas questões são interessantes, que podem dar margem para a gente dirimir, né, ou pelo menos diminuir essas consequências, né? Então, primeiro a questão do deepfake, tá? Então, o deepfake é totalmente vedado, é banido, tá? Você não pode fazer um deepfake do candidato, o candidato, né, não pode fazer um deepfake de si mesmo, e nem para conteúdos que promovam positivamente esse candidato, tá? Então, eu não posso criar um avatar meu para ficar fazendo vídeos sobre a minha atuação em determinado lugar e o meu trabalho, tá? Então, se quiser fazer esse tipo de conteúdo, tem que ser o próprio candidato. Outra coisa, os chatbots, tá? Que atuam nas redes sociais, né? Geralmente WhatsApp e Instagram, esses bots, eles não podem simular que são o candidato, tá? Então, por exemplo, o candidato A, ele tem lá suas redes de contato, e quando eu entro em contato com esse candidato pelo Instagram, quem responde para mim é um chatbot, e não o candidato. Esse chatbot, ele não pode simular que é o candidato, tá? Ele tem que deixar explícito, olha, eu sou um chatbot de apoio à campanha do candidato tal. Qual que é a sua dúvida, tá? Essa simulação do candidato, se ela existir, ela está em desacordo com as regras do TSE e ela, inclusive, dá cassação, tá? Então, tanto a geração de deepfakes do candidato sobre si mesmo e
a simulação de atendimento pelo candidato através de chatbots é passível de cassação da chapa, né, ou da candidatura, certo? Então, tem um peso muito mais sério esse tipo de atuação. E também a novidade, né, é a proibição de geração, de compartilhamento, inclusive, tá? É proibido gerar e compartilhar nas suas redes sociais conteúdos gerados por IA 72 horas antes do primeiro turno e 24 horas depois dessa apuração do primeiro turno. E também no segundo turno, a mesma coisa, tá? 72 horas antes e 24 horas depois, tá? Então, o candidato, ele tem que se abster das redes sociais, pelo menos em conteúdos gerados por inteligência artificial, de compartilhar nas suas redes sociais 72 horas antes de, da apuração dos votos, né? E da própria votação. Então, essa é uma tentativa, né, de diminuir aquilo que a Dora Kaufmann fala, que é o timing, né, que é a desproporção que você tem entre o avanço da tecnologia e das técnicas, né, como a gente viu, e a capacidade logística, né, e de próprio entendimento que o TSE vai ter desse pleito eleitoral. Por isso que a nossa participação, né, enquanto pesquisadores, divulgadores científicos, estudiosos da IA, e eleitores, principalmente, né, comprometidos com a democracia do Brasil, o nosso papel é atuar nas redes para mostrar aquilo que o TSE gostaria de ver na sociedade, né, e também atuar trabalho de formiguinha mesmo, né, denunciar o perfil que está postando desinformação, denunciar o perfil que está usando IA para manipular conteúdo sem fazer a rotulagem correta, denunciar o candidato que faz uso da IA de maneira irregular, né? Então, esse é um papel nosso, enquanto cidadãos, eleitores. E talvez seja a única fronteira que nos separa da barbárie, né? Porque, assim como tem um grupo igual o nosso aqui do Geleia comprometido em estudar sobre o tema e tentar encontrar estratégias para vencer esses desafios, tem grupos que estão se organizando para saber qual que é a melhor estratégia de massificar a desinformação em grande escala, né? De massificar o deepfake em grande escala, de gerar instabilidade popular e, e uma ideologização do processo eleitoral que seja prejudicial para a democracia, né? Então, esse talvez seja um dos elementos mais problemáticos dessa situação entre a IA e o pleito eleitoral. Também separei aqui o que eu já tinha falado, né, sobre como que o TSE tentou regular esse processo, né? Então, em relação à rotulagem, nos áudios, precisa ter no início da peça de áudio falando, né, um aviso sonoro de que aquele áudio foi gerado por inteligência artificial. Nas imagens, né, imagens estáticas, tem que ter autodescrição lá na legenda da imagem e tem que ter a marca d'água, tá? A marca d'água, que é aquela que fica em transparência, né, ao fundo, e o rótulo visual, né, que é aquela notinha de rodapé que você coloca, imagem gerada por inteligência artificial. Inclusive, o TSE fala que o criador dessa peça publicitária deve ter o seu CPF nessa rotulagem visual aqui, tá? Então, a maneira correta de você rotular é você colocar lá, por exemplo, tem a imagem do candidato, e aí embaixo está escrito assim,
o CNPJ da campanha, né? Que isso aí é clássico, sempre tem. E aí a mensagem, né? Conteúdo gerado por inteligência artificial por. E aí, em vez de vir o nome, né? Vem o nome e o CPF de quem criou aquela imagem, né? Do artista visual que criou aquela imagem. E qual que foi a plataforma utilizada, né? Se foi o Gemini, se foi o Leonardo, se foi o ChatGPT, entre outros, tá? Então, essa é a rotulagem adequada. Tem gente que não vai fazer a rotulagem adequada. E isso é uma coisa que só quem leu o documento do TSE vai conseguir mostrar e vai conseguir fazer a denúncia daquele material irregular, né? O vídeo. O vídeo também, ele precisa da marca d'água, ele precisa do aviso, né? Então precisa ter uma mensagem piscando na tela, no início do vídeo, dizendo que aquilo foi gerado por IA, a marca d'água durante todo o vídeo e a audiodescrição também, né? Que pode ser no início ou no final e que vai fazer também essa rotulagem através do áudio. E claro, né? Quando você posta lá no TikTok ou no Instagram, tem que marcar a caixinha, ou no YouTube, né? Tem que marcar a caixinha dizendo que foi gerado por IA e na descrição, né? Colocar que foi também gerado por IA. E nos materiais impressos, o aviso tem que ser por escrito, né? Nas duas faces, né? Onde a IA foi utilizada. Então, se a IA foi utilizada para fazer um banner completo, então ela precisa ter dos dois lados. Se foi para gerar uma imagem que está só na parte da frente, então aí embaixo daquela imagem deve ter a obrigatoriedade da rotulagem. Por fim, esse é, eu acho que assim, o grande ponto que o TSE avançou em relação às últimas campanhas, que é a inversão do ônus da prova, né? O que que significa isso? Então, nas campanhas clássicas que nós tínhamos, se o candidato A, ele diz que o candidato B está cometendo um crime eleitoral, o candidato A deveria comprovar, né, que o candidato B está cometendo aquele crime eleitoral. Aqui, para esse pleito de 2026, no caso da IA, o juiz pode decidir inverter o ônus da prova. O que que significa isso? Ao invés de o acusador provar que aquele vídeo foi gerado por IA e está em desacordo com o TSE, é o candidato que gerou aquele conteúdo, que compartilhou com aquele conteúdo, que vai ter que comprovar se aquela informação ela é verdadeira, né? E quais que foram as etapas que ele utilizou para gerar aquele conteúdo de inteligência artificial, ou seja, como que ele usou a IA para gerar aquele conteúdo, tá? Então, as campanhas elas vão ter que elaborar pareceres técnicos de como tem utilizado a IA e se essa utilização está em acordo com aquilo que o TSE pede, para que quando essa campanha for acionada judicialmente, ela tenha toda essa documentação que comprove que a utilização da IA, se existiu, está em conformidade com aquilo que o TSE legitimou, né? Ou pelo menos aquilo que o TSE busca implementar. E se aquela informação é verdadeira, né? O mais importante. Então, isso dá um pouco de peso, né? Na hora das campanhas, porventura, fazerem algum tipo de material tendencioso que flexibilize a mentira, né? Ou então a desinformação. Então, essa é uma inovação que eu achei bastante interessante, né? Que está lá no documento que eu mostrei para vocês do TSE, né? E acho que já estamos finalizando. Deixa eu ver. Aqui tem um pouco, né, de qual que é
o papel dos candidatos e das big techs nesse processo. Então, o TSE vai dizer que existe um conceito de responsabilidade solidária. O que significa isso? Tanto o candidato quanto a plataforma, elas têm responsabilidade sobre aquele conteúdo fraudulento que está postado na rede social, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui para a gente ilustrar. Digamos que eu sou o candidato, tá? E aí, eu compartilho um vídeo que não fui eu que fiz, mas que notadamente é falso, é uma manipulação, é inverídico, é uma desinformação. E aí, algum eleitor vai lá e denuncia esse meu vídeo, tá? Para a plataforma. Vou pegar o exemplo aqui, o Instagram. O que o TSE diz? O TSE diz que, após a notificação, o Instagram é obrigado a suspender aquele conteúdo, ou seja, retirar aquele conteúdo, né? Fazer uma averiguação se há mesmo um contexto que foi denunciado e, havendo esse contexto, é de responsabilidade da plataforma suprimir esse conteúdo. Da mesma forma, se esse conteúdo, né, ele é uma desinformação e eu compartilhei esse conteúdo, eu, enquanto candidato, tenho uma corresponsabilidade sobre esse compartilhamento, tá? Mesmo que eu negue que sabia que aquilo era uma desinformação, ainda assim posso, de acordo com o TSE, ser responsabilizado solidariamente por aquele conteúdo, mesmo que eu esteja apenas compartilhando, que não tenha sido elaborado pela minha campanha, tá? Então, essa responsabilidade solidária entre candidatos e plataforma, ela é exatamente o eixo, né, de atuação nossa enquanto eleitor, né? Então, por exemplo, qual que é o processo mais rápido para eu denunciar uma desinformação durante o pleito eleitoral de 2026? Na própria postagem, tá? Então, eu vi que o candidato postou uma desinformação, postou um conteúdo gerado por IA que é notadamente falso, que manipula uma informação verdadeira, eu tenho que ir lá e denunciar aquele conteúdo. Depois que eu denunciei aquele conteúdo, a plataforma tem 24 horas para averiguar aquele conteúdo e retirar aquele conteúdo, se for um caso, né, conforme a denúncia. Se a, a plataforma não tirar esse conteúdo, tá? Se a plataforma não tirar esse conteúdo, ela se torna responsável pelas consequências dessa propagação dessa desinformação, junto com o candidato, tá? Por quê? Porque vai existir evidências de que nós, enquanto sociedade civil, já denunciamos aquele conteúdo, já apontamos para as plataformas e para o candidato que aquele é um conteúdo irregular, tá? E isso é como se fosse a gente adiantando o processo que futuramente iria cair lá no TSE, né? Então, como o TSE não vai ter pernas para averiguar todo esse conteúdo que a gente vai ter no pleito de 2026, então ele criou esse dispositivo de responsabilidade compartilhada, né? Responsabilidade solidária entre o candidato e tudo que ele posta, né? E as plataformas e tudo que elas permitem ou suprimem da, enfim, dos seus algoritmos, né? E, e aqui, né, o básico, né, pessoal? A nossa função é checar, né? Enquanto pesquisador, principalmente, nossa função é checar, mas enquanto eleitor,
nós também temos um papel muito fundamental nessas eleições de 2026, né? É, e aí a educação midiática, né, que é uma coisa que eu estudo já desde o mestrado, e que tem tido bastante correspondência aí nesses documentos, igual a gente estava falando mais cedo, da Unesco, o próprio documentos do MEC, eles trazem a educação midiática como uma alternativa para enfrentar esses desafios do uso de IA na sociedade, né? Principalmente em relação àquilo que a gente está discutindo, né? Que é a percepção da realidade, a construção do conhecimento, e inclusive os rumos da democracia, né? Então aqui é assim bem simples, né? Mas algo que pode ser inclusive compartilhado para as pessoas que têm menos afinidade com essa tecnologia. Quais são os elementos que a gente deve estar atento para checar, né? Então, distorções de proporção do corpo, né? Mãos, dedos, detalhes, né? Boca, o cabelo, esses pequenos detalhes que, para o deepfake, para a IA, é um pouco mais difícil de reproduzir e simular. Então, é onde vão conter os ecos, né? Os erros, as falhas. Então, analisar os conteúdos a partir desses pequenos elementos, né? No caso da deepfake, a voz clonada, né? Para ouvidos mais atentos, ela ainda tem um ruído metálico, né? Uma, uma construção quase metálica, assim. Então, para os ouvidos mais atentos, a gente consegue perceber quando um áudio é gerado por inteligência artificial, né? Quando é a clonagem de uma voz. Mas as pessoas do senso comum talvez não tenham essa facilidade, né? E aí, se a gente pensar em públicos específicos, o pessoal da terceira idade, né? Pessoas que têm pouco contato com a tecnologia. Então, essas pessoas, elas são mais suscetíveis a acabar sendo impactadas por esse conteúdo fraudulento gerado por IA, né? Então, como que a gente traduz essas falhas para que a sociedade, em larga escala, consiga identificar esses conteúdos fraudulentos gerados por IA, né? Esse talvez seja o principal desafio da educação, né? Se a gente for pensar agora o tema da educação. Como que a gente faz para que a sociedade como um todo tenha condições de perceber, de definir melhor o que que é uma informação, o que que é um fato, o que que é um conhecimento, né? Quando que a desinformação se utiliza de mecanismos reais para simular algo que não existe, né? Então, talvez seja aí que a educação vai fazer morada, né? Nesse desafio de traduzir esses, essas consequências sociais para algo que seja verificável por mais pessoas e combatido por mais pessoas, principalmente, né? Então, lá, fazendo referência ao que a Dora Kaufmann trabalha no texto, checar é a palavra de ordem, né? Não importa quem compartilhou o conteúdo, não importa se é o candidato que você tem afeição, ou se é o parente seu que compartilhou no grupo de WhatsApp, ou se é alguém de confiança. Talvez essa pessoa não tenha parado para analisar a fundo as nuances desse conteúdo e tenha caído, né, numa desinformação e esteja repassando essa desinformação, né? Então, quanto mais atentos e mais suscetíveis à checagem a gente estiver, mais a gente vai contribuir para esse processo de combate, né, à desinformação no pleito eleitoral e as suas consequências para a democracia, né? Porque a gente está falando aqui de aspectos práticos, mas o que está em jogo é a barbárie da IA,
nas campanhas ou um esforço coletivo em reduzir as implicações da IA nas democracias, né? E isso é algo que deve ser feito, pelo menos deveria ser feito por todos nós. Aqui é a questão do tempo, né? Como eu falei para vocês, não vou me atentar aqui, mas basicamente, né, como que aqui nessa parte da esquerda do gráfico, esse elemento em azul seria a curva da deepfake, né? Como que ela viraliza e a velocidade com que ela viraliza, em relação às análises do judiciário, né? Clássicas, né? Que precisam passar pela denúncia, depois a análise, depois a defesa, até uma resposta, né? Uma decisão judicial. Por isso que o papel da população nessa primeira parte da denúncia vai ser de suma importância para as eleições desse ano. Aqui, então, é um pouco também daquilo que eu já tinha falado, né, sobre essa responsabilidade. Então, a gente tem o rigor jurídico do TSE, né, que se eu fosse pontuar de 0 a 10, talvez eu colocaria ali uns 7,5, 8, né, de rigorosidade. Eu acho que poderia trabalhar em outros pontos mais especificamente também. As Big Techs, né, e a responsabilidade que elas têm pela manutenção de conteúdos que já foram denunciados e que são notadamente falsos e fraudulentos, né? E a vigilância cidadã, que é o nosso papel, né? Que vai acontecer na hora da checagem desses conteúdos e principalmente também nas denúncias que nós vamos fazer desses conteúdos fraudulentos e que vão manchar, né? Ou pelo menos pretendem obstruir o processo eleitoral de 2026. Para finalizar, uma frase da Dora, né, que estava lá nesse texto que eu sugeri a leitura: a democracia brasileira já enfrentou muitos desafios. Este é invisível, veloz e personalizado para cada bolha. Defendê-la exige controle social, né? E a pergunta que fica é: qual que é o nosso nível de controle social, né? Qual que vai ser o nível de controle social? Apenas o que o TSE elaborou já serve, né? Só a vigilância social responde a todos os desafios, né? Qual que é o peso que nós vamos ter que organizar para mediar essa balança, né? Para que as coisas tornem-se o mais socialmente adequadas possível. E é isso, pessoal. Minha apresentação foi essa, né? Com base nos tópicos da leitura. Eu gostaria muito, muito, muito de ouvir vocês, saber quais as impressões que vocês tiveram, saber do texto, né? Quem conseguiu dar uma olhadinha no texto, se tem algo interessante do texto que queira contribuir com a gente, né? Esse é o momento de vocês agora. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, cheguei meio em cima da hora aí, mas já queria deixar assim, um ponto bem legal que eu ouvi da parte da exigência, né, da indicação agora com o nome do autor do conteúdo e o seu CPF na publicação de conteúdos gerados por IA, né, lá na rotulagem. Então, quer dizer que conteúdo gerado por inteligência artificial agora é autoral, né? Legal, eu gostei do que abre essa conversa. O profissional deve ter a sua responsabilidade junto ao material que ele criou, né? Então, nesse sentido, o TSL, pelo menos aparentemente, ele está bem amarrado
nessa tentativa de apontar com clareza as responsabilidades de cada ente nesse processo eleitoral. E é legal como isso pode abrir espaço para discussão depois da propriedade intelectual, mais do que a responsabilidade civil, né? Exatamente, exatamente. Ainda que tenham muitos críticos, né, da autoria com IA ou coautoria da IA. Essa semana eu estava conversando com alguns colegas que são músicos, né, e tudo mais, e tinham dois colegas, um que estava usando a IA para fazer alguns processos musicais, e o outro totalmente desfavorável, né, inclusive até poderia dizer que preconceituoso em relação ao uso da IA na música, né? E aí, o que estava de pano de fundo é exatamente essa discussão, né? Ele falou que IA não cria nada, o que era contra, né? O outro já falou, olha, eu consegui criar uma coisa com uma facilidade que eu teria que estudar sei lá quantos meses, talvez anos, de um determinado instrumento para poder tirar esse som, para poder testar como esse som ficaria nessa letra que eu criei, né? Então ele conseguiu acelerar um processo criativo, né? Mas esse é um assunto aí bem espinhoso dessa relação de IA e criação, né? Mas outra coisa que me pegou também dentro desse processo de validação, de verificação, é pensar que até a última eleição, onde não existia inteligência artificial, ou pelo menos a regulamentação dela, a gente sempre teve, por exemplo, a construção do básico, o folhetinho do vereador, do prefeito, do governador, do presidente, em cada um dos pleitos, aquela montagem clássica, né, se é na eleição municipal, o vereador e o prefeito Prefeito. do lado. Ou nas eleições gerais, né, é o deputado, o governador e o presidente. Como se em algum momento essas pessoas tivessem se encontrado, se abraçado para fazer aquela foto. Exato. Óbvio que naquele momento aquilo era a ação humana de alguém que tirou uma foto com fundo verde, fez o chroma key, gerou o PNG do candidato e colocou ali no material de divulgação. Mas ali também era uma montagem. Exato. Que dá, né? Então, o ponto todo não é necessário, pelo menos ao que eu vejo. O ponto não é a verdade ou a mentira, mas a utilização da ferramenta de forma fraudulenta para gerar algum benefício, seja como você citou, né, de um conteúdo positivo a mim ou um conteúdo negativo ao meu adversário político, alguma coisa nesse sentido. Sim. E, inclusive, esse ponto que você falou é muito importante, né? Porque é aquilo que no slide, acho que você ainda não estava aí, é uma zona cinzenta que nós temos, né? Porque esse exemplo que você deu, né, que antes a gente fazia com a técnica do Photoshop, né, com a tela verde, pega o candidato aqui, tira o fundo, aí coloca na outra imagem, né, de uma maneira quase mais manual, né? Hoje, se é IA, você só joga as duas imagens lá e pede para ela fazer isso, ela faz. E aí, pro TSE, esse tipo de manipulação não necessariamente precisa ter a rotulagem. Esse é o problema, né? E não necessariamente precisa ter a rotulagem, porque entende-se que já é um tipo de manipulação clássico dentro dos processos eleitorais, né? Então, algo que a gente já fazia antes da IA. E não tinha necessidade de uma declaração, então com a IA eles pensaram, bom, nesse sentido aqui não existe a declaração.
se você vai ajustar a imagem no sentido assim, aumentar o brilho, olha, nada que manipule assim. O problema é esse, né? O que que vai ser considerado uma grande manipulação da imagem? Será que se eu tiver assim, e aí eu tiver num determinado bairro, onde esse gesto aqui represente, sei lá, uma ligação com algum tipo de facção criminosa, e aí na foto eu peço para a IA para eu não estar fazendo assim, mas estar fazendo um outro gesto. Esse tipo de manipulação é muita manipulação ou é uma manipulação de ajuste, né? Então o TSE não definiu isso direito. E aí é nesse processo que a gente vai patinar, né? Porque vai ficar uma zona cinzenta, né? Agora, por exemplo, se eu tô lá de verde, com a camiseta verde, e aí eu peço, não gostei da minha camiseta, peço para a IA trocar a cor da minha camiseta, numa foto que eu vou criar uma peça publicitária. Aí sim, aí nesse caso é exigido que tenha rotulação dizendo que que aquela imagem foi manipulada por IA, né? Mas ainda assim fica um pouco a critério do profissional que vai ter o seu CPF colocado junto com aquela peça publicitária, né? Então, isso traz um pouco para a responsabilidade do profissional também. Claro, a gente tem profissionais que são comprometidos com a ética e profissionais que não são comprometidos, né? Então, esse é um outro fator também que precisa entrar nessa balança, né? Mas você comentou a questão da camiseta aí, lembrou imediatamente a cena do Tropa de Elite. Acho que é no 2 que eles fazem que o governador recebe o material de campanha e fala, pô, mas essa gravata não sei o quê. Exatamente. Exatamente. Seria exatamente o exemplo onde o candidato utilizaria IA para não ter que refazer todo o material, né? E aí isso poderia talvez trazer processos ali em desacordo com o que o TSE gostaria, né? O problema é que, assim, como a gente viu, né, a tecnologia caminha para um lado, o TSE caminha para o outro. E aí a tecnologia caminha numa velocidade e o TSE um quinto dessa velocidade, né? Então, são muito desproporcionais esses movimentos e a gente está no olho desse furacão, né? Daqui é agosto, né, que começa a campanha, se eu não me engano, dia 16 de agosto começa oficialmente a campanha do pleito de 2026 e a gente vai ter que mais ou menos lidar com esse tipo de situação, né? Mais ou menos preparados, mais ou menos entendidos, mais ou menos confiantes, mas é isso aí, né? Faz parte também do jogo democrático. Claro que a gente gostaria de ver que ele fosse mais limpo, né, e mais correto, mas infelizmente a humanidade não é assim, né? A gente tem que trabalhar com a realidade e com aquilo que é o fato e não aquilo que as nossas concepções constroem sobre isso. Mais alguém? Adriano, Felipe? Não sei se respondi, se era isso mesmo, se tem mais alguma questão. Tiago, Helene. Sempre tem muita curiosidade, né, Felipe? Parece muita ideia. Eu não sabia, por exemplo, do CPF, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupado. Se tiver que aparecer o CPF, é uma exposição muito grande também para quem está criando uma IA, né? Exatamente. E é comum no Brasil, a gente tem várias denúncias anônimas, elas não são, vamos pensar assim, uma denúncia anônima, ela protege o denunciante, né? E muitas vezes você ter que expor pode também inibir a divulgação de certo conteúdo, ou até por um governo, uma situação um pouco mais autoritária, né? Deixar a pessoa assim, olha, não vou publicar não, porque não sei quem tomou multa. Uhum. Então, também
Vai ter muitos lados para você observar agora e se vai ter uma tendência ou não, né? Do uso desse tipo de regra, porque a regra parece bonita, parece bem interessante. A gente não sabe como cada um está pensando em utilizar, né? Exato, né? Infelizmente a regra existe, mas a gente não sabe quem usa, né? Uhum, E eu vejo assim, cara, já é difícil pesquisador na área da IA, né? Já é, digamos assim, um pouco mais difícil. E aí alguém que pesquise a questão eleitoral, por exemplo, né? Porque esse vai ser o profissional que vai depois fazer aquela declaração que eu falei, né? De justificativa técnica do uso ou não da IA, do ônus da prova lá. uhum. Então, eu acho que 90% das campanhas não vão ter um profissional da área de IA para olhar a legislação e falar, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui vai dar problema, isso aqui não vai dar, isso aqui a gente tem que se precaver e tem que criar já logo um dispositivo, porque pode ter alguma denúncia, né? E eu acho que 90% das campanhas não vão ter esse profissional para poder atuar e fazer as coisas da maneira adequada, né? Vai ser uma novidade essa campanha. Se a última já foi muito conturbada com esse tipo de informação, essa vem com mais novidade ainda, porque a IA explodiu nos últimos 4 anos. Sim, E não só a IA, a própria, você está falando de música, né? Até hoje, enquanto eu criava meus slides aqui, estava lembrando do Adriano falando na palestra dele sobre criação de arte também, né? Então a própria arte vai ser feita aí e difundida, e ela encanta, né? Tem sido impressionante. Os slides que você apresentou aí também são slides que marcam, né? Agora imagina tudo isso junto com as intenções do ser humano, que a gente não consegue julgar a intenção. Você consegue julgar o que foi de fato publicado como, entre aspas, material, né? Apesar de ser digital. Então tem muita sim, novidade aí para a gente poder acompanhar. E vai ser frenético, como você disse. Será que vai conseguir acompanhar? O TSE consegue acompanhar? Será que não teria que ter uma outra tecnologia em volta disso? Até fiquei pensando sobre a ideia na criptomoeda. É o sistema que você tem de criptomoeda, quando você vincula algum tipo de informação a uma conta, né? E ela tem uma segurança em função daquela conta, mas ela não é exposta à conta, tá? Então, de repente, talvez ter esse tipo de tecnologia já embarcada nisso aí. Não sei como vai ser. Vai ser discutir ideias agora é complicado, né? Porque o negócio é. está posto, né? O sistema está posto, a história está posta, as regras estão postas. A gente vai assistir. E eu acho que assim, se nós que estamos aqui, né, o pessoal que vai depois assistir, se sair já daqui com esse intuito de ser um eleitor atuante, né, na tentativa de combater esses processos que são notadamente nocivos à democracia, a gente já está ganhando, né? A gente já sai com um pontapé bem dado inicialmente, né? Então, Legal. eu acho que o que fica é esse convite, né? Inclusive, o TSE vai convidar instituições e grupos de pesquisa em IA para ser como se fossem, sei lá, é, consultores, né, para essas eventuais denúncias, para poder dizer se aquilo realmente é um conteúdo sintético gerado ou não. E eu estou pensando, né, quem sabe a gente não inscreve o Geleia para ser um Bom, desses mentores do TSE nesse pleito de 2026. é isso aí. E legal, viu, Felipe? Muito boa a sua intenção em publicar e falar sobre esse assunto, porque a gente acaba sendo, no nosso grupos, né, influenciadores. Então, se cada um fizer um pouquinho, de fato, a gente consegue procurar uma democracia, né? Então, você Uhum. é um influenciador nessa hora, né, dentro dos seus grupos de convivência. E faz todo sentido o que você falou. Se a gente souber como
filtrar e alimentar quem está à nossa volta, já que trabalhamos com isso, convivemos com isso toda hora, já é uma gota, né, no oceano. Mas se tiver mais 10 amigos, outros 20 amigos, já são litros, né? É, A gente consegue juntar em um grupo que vai amadurecendo e propagando, né, esse conhecimento. Então, parabéns, achei muito interessante você ter participado aí, escutado um pouco mais sobre esse assunto. obrigado. Mais alguém, pessoal? Tá me vendo? Oi? Eu ouvi. Bem baixinho, Adriano. Melhorou? Agora sim. É que eu tava com fone de ouvido. Não, eu achei bacana também, parabenizar o momento, que eu acho que são questões, assim, bastante importantes, não só para a gente que estuda, mas, né, acho que para a população em geral. É, uma coisa, assim, que me incomodou um pouquinho, Felipe, eu estava lendo agora o da Dora e eu não sei se tem mais gente que é na escola. Como que isso se dá lá na escola? Porque, na verdade, a gente tá atacando um problema, né? Mas a gente não está atacando a raiz desse problema, né? Porque se ela existe, obviamente, deepfake existe, está aí latente, mas eu fico imaginando como que as pessoas elas vão compreender primeiro, né, o que significa e a partir dessa consciência fazer essas denúncias, né, mostrar, explicitar para o político que esse não é o caminho que ele deseja para o país. E aí eu fico um pouco incomodado com isso, né? Como que eu não sei se rola na escola. E aí, se não rola na escola, é, é, é um desafio assim gigantesco de combater todo esse material, né, de desinformação que chega. Eu fiquei assim bastante impressionado com os números, principalmente com a velocidade que a deepfake se prolifera e o tempo do TCE para julgar isso. Quer dizer, ele julga um e já tem 2.000 aí já esperando na fila. É quase Sim. que impossível esse processo dentro do período eleitoral. E aí a ação da população, infelizmente, ainda talvez seja muito pequena, né? E aí a É, escola tem uma função interessante nesse processo. eu sou suspeito a falar, né? Porque eu acho que não tem outro caminho que não seja a educação, né? Agora, quais alternativas, quais ferramentas, quais estratégias a educação vai adotar é muito difícil, né? Aquele dia lá no LTC a gente falando sobre a educação midiática, né? Por que que a educação midiática é um, é uma pauta que eu defendo? Porque eu entendo que a educação midiática ela é mais complementar, no sentido que ela vai olhar para mais questões e vai identificar mais profundamente as raízes desse problema que a gente está discutindo. Se a gente dividir, por exemplo, não, tem que ser o pensamento crítico. Legal, o pensamento crítico é importante, é bom, né? O letramento crítico é bom, porém, talvez ele não tenha fôlego para se aprofundar em problemas que estão muito relacionados ao digital, né? E aí, talvez, se a gente adota uma outra concepção de letramento em IA, né? Então, o letramento em IA vai me dar condições de dominar a IA, né? De dominar as técnicas para usar a IA. Mas vai me garantir compreender, a identificar resultados gerados por IA? Ou só vou aprender a produzir mais dados de IA? Né? Então, talvez
a visão da educação midiática, ela me parece ser mais abrangente no sentido que ela vai tentar identificar a técnica, ou seja, o letramento para a IA, aprender a usar a IA, aprender a entender o algoritmo, aprender a entender os mecanismos que fazem o algoritmo funcionar, as técnicas de deepfake, de escrita, multimodais, enfim, tudo isso que a gente já vê, né? Mas não só isso, né? Então, a educação midiática vai também ensinar a você perceber a intencionalidade por trás do uso, tá? Então, eu quero gerar aqui um slide para a minha aula com o IA. Mas eu conseguiria gerar esse slide com a mesma qualidade técnica sem a IA? Conseguiria. Então, o que que justifica com que eu use a IA para fazer esse tipo de processo? É só para gastar água, né? Então, tem essa dimensão técnica, tem essa dimensão da intencionalidade, que é muito a relação entre o criador e a IA, né? O usuário e a IA. E tem uma terceira dimensão na educação midiática, que é a dimensão social, né? Que é quais as implicações desse uso da IA na sociedade, seja através das redes sociais, seja através da própria relação entre humanos e computadores, ou da relação entre humanos e humanos, né? Mediado por essa IA e essas outras tecnologias. Então, às vezes, talvez me parece que a estratégia da educação é focar em um desses pontos, quando na verdade a gente deveria estar olhando de maneira global e entender que só dominar a técnica não funciona. Só entender a intencionalidade também talvez não funcione. É preciso fazer uma ancoragem mais ampla desses conceitos na educação, para que a gente possa de fato desenvolver na, nas crianças, né, nos jovens, essas habilidades necessárias, né, esses conhecimentos necessários para atuar num mundo cada vez mais permeado de inteligência artificial, né, mais automatizado com essas IAs, né. Então é um pouco isso. E realmente, né, a educação tem um papel fundamental. Esse é o problema. Talvez a educação nem tenha entendido ainda o quão fundamental é o seu papel nesse processo. Porque se tivesse entendido, talvez a gente já tivesse um documento de IA em 2022 e não em 2026, né? 2024, sei lá, 3, e não em 2026, como foi sair esse documento agora do MEC, né? Que ainda nem é um documento, pelo que eu estava vendo, que de fato destrincha, né, todas essas concepções que eu falei. E eu acho que é um pouco isso. Não sei se ajudei a esclarecer também, se confunde mais. Mais alguém? Nicole, Helene, Renata, Felipe? Deixa eu só postar isso aí correndo. Aham, LGPD, né? sim, Só postei isso aí correndo. é famosa LGPD. E- Pessoal, então é isso, tá? Eu vou. Renata, não sei se liga o microfone. Eu liguei, Felipe, boa noite, boa noite a Boa todos também. noite. Assim, eu estou bem apurada com minha tese de doutorado, e por isso que eu estou meio afastada do grupo, mas assim, é bom que a gente tem um grupo de WhatsApp que vai pegando ali os fragmentos, as coisas, vai acessando lá o site, né, do grupo e vai ficando por dentro. Sou muito curiosa em relação a essa questão da inteligência artificial, principalmente no meio da educacional, né, inteligência artificial e educação, porque nós temos, numa das salas aí, um dos participantes falou da questão dos profissionais, os tipos de profissionais. Como tem a questão do uso ético, né, então também tem essa questão, assim, dessa utilização consciente. Então, assim, parabéns pela fala, gostei muito, ainda mais Obrigado. relacionada à questão da política, que a gente tem que ter esse olhar humanizado, esse olhar atento, que às vezes sai ali uma determinada postagem, uma determinada notícia, que de repente deixa lá um determinado
digamos assim, candidato lá no auge, e na verdade não é aquilo. Então a gente tem que ter esse olhar, porque hoje as redes sociais estão cheia de deepfakes que fala? Isso, deepfakes. Deepfakes, é isso aí. E a gente tem que ter esse olhar. E assim, a grandeza do grupo Geleia é exatamente isso que vem esclarecer, porque assim, como não especificamente no meu caso a minha área, eu estou aprendendo muito, assim, estou bem, muito encantada com o grupo, assim, no que puder estar auxiliando, trazendo esse olhar, discutindo com os amigos aqui da minha cidade, da escola onde eu trabalho, é bastante importante. Essa consciência, principalmente do uso ético, né? Quando você usou ali para modificar uma cor de uma camiseta, né? Ou você utilizou ali para fazer uma tabela de dados você tem que ter essa consciência, não foi, você fez com auxílio da inteligência artificial. Então, você não foi propriamente o autor, você teve ali uma colaboração. Então, como citar isso? É bastante interessante essa temática, que eu estou vendo assim, está dando, principalmente nas redes sociais, assim, eu acompanho um pouco do Insta e o Facebook, tem muitos, digamos, entre aspas, profissionais, pessoas que estão lá, curso de inteligência artificial para tal coisa, ensina lá os prompts, né, formular prompts para pesquisa e tal e tal. Aí eu fico assim me perguntando, meu Deus, né, até que ponto isso é válido ou não? É claro, é um recurso ali maravilhoso que nos ajuda muito, mas até que ponto está sendo utilizado corretamente, né? Aí vem os prós e os contras. E essa reflexão que o grupo traz para nós é bastante interessante nesse sentido, da gente ter esse olhar atento, humanizado, a gente saber utilizar essa ferramenta, acho que pode dizer assim, esse recurso, Uhum. mas com um pé no chão, com ética, né? Porque lá na frente vai ter consequências, como tudo tem, né, nesse meio da revolução industrial, agora esse meio da revolução tecnológica que nós estamos tendo. Parabéns pela sua fala, gostei bastante. Obrigado, Renato. Nossa, é uma alegria, assim, saber que vocês se correspondem, né, com os nossos estudos e com as tentativas que a gente faz de trazer esses temas, né? Você tocou num ponto importante, né, que para pesquisa, né, para educação, a gente está muito engessado, né, em processos tradicionais, e aí uma tecnologia como a IA, que chuta, né, a porta da escola e chuta a porta da sociedade aí com os dois pés, né, ou seja, entra de uma maneira que a gente não consegue controlar, e aí a gente fica meio que correndo atrás do prejuízo, né, tentando não atuar de maneira errada, tentando manter a ética e tudo mais. Isso é uma questão tão problemática que, por exemplo, quando eu estava no mestrado, né, conversei com o professor Cristiano que eu queria falar só sobre autonomia, eu não queria falar sobre ética porque todo mundo estava falando sobre ética de IA e eu falei, não, minha mãe disse que eu não sou todo mundo, então eu não vou falar sobre o que todo mundo está falando. Mas aí no meio da pesquisa, quando a gente foi trazendo os textos e se aprofundando, a gente viu que não era possível falar sobre IA sem falar sobre ética, né? Então é impossível, a IA não pode andar afastada da ética, né? E eu diria mais, o desenvolvimento tecnológico não pode andar afastado da ética, né? Porque caso contrário a gente vai pagar um preço muito alto, né? Os que restarem desse mundo pagarão um preço muito alto desse avanço tecnológico, né? Então, a ética ela é um ponto fundamental desse processo. E aí a educação, ela eu digo assim que ela é o território sagrado, né? Aonde a gente vai conseguir enfrentar esses desafios, né? Se a ética ela é o pano de fundo, na escola é que a gente vai desenvolver o pensamento ético e o pensamento crítico e o pensamento técnico para poder existir nesse mundo mediado por IA, né? E para complementar, né, como você falou da pesquisa,
a gente tem agora o parecer, né, de acho que 6 de março de 2026, da CNPq, sobre integridade científica, né? Então, a partir de agora, a partir dessa data, existem regras às quais o uso de IA, assim como eu mostrei as do TSE, o CNPq também definiu algumas regras, né? São só 4 artigos lá que eles falam sobre integridade científica e uso de IA. É um documento bem curtinho, depois você pode dar uma olhadinha lá, que eles mais ou menos vão tentar fazer igual o TSE, né? Dizer o que pode e o que não pode. Fora isso, cada universidade, cada escola tem se organizado, né? Para tentar autorizar ou desautorizar os seus alunos a usar a IA conforme os trabalhos que aparecem. Mas muito obrigado pela sua participação, Renata. Tiago, Felipe, Adriano também. Nicole mais quietinha aí, Helene também. Mas é isso, pessoal. Se mais alguém tiver mais alguma questão, para a gente ir encerrando. Se não, agradeço vocês. Ninguém? Vou tirar rapidinho, então, um print foto, print barra foto aqui, nosso encontro. Quem quiser ligar as câmeras, pode ficar à vontade. Se não quiser também, não tem problema. Ó, Felipe, nosso galã. Beleza, então vou bater o print, todo sorrindo. Fezes. Ai, Foi, anda não. foi. Ah, é que o meu sistema aqui, ele é meio biosado aí, tem que... Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pelas contribuições de vocês. Foi um prazer estar aqui essa noite com vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. Muito obrigado e até o mês que vem, onde a gente terá um novo encontro do Geleia com um novo tema que ainda estamos decidindo nos bastidores. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado pela atenção e pela contribuição de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.